Fala galera, e aí, tudo bem? Meu nome é Ivo Reinaldo e nós estamos começando mais um Levemente. Tudo bem com vocês? Antes de mais nada, eu gostaria de pedir que você fosse lá, deixasse o seu joinha e se inscrevesse no canal. Tamo junto! E aí pessoal, como é que vocês passaram a semana? Tudo bem? Espero que sim. Continuando aqui a falar sobre um assunto extremamente sério, mas com leveza, nós estamos abordando a depressão. E por que eu quis trazer à tona esse quadro ou essa doença? Porque a gente sabe que muitas pessoas estão padecendo, estão sofrendo por conta dessa doença, mas ninguém fala abertamente sobre ela, há todo um preconceito em cima disso, e sobre isso eu quero falar depois com vocês um pouquinho mais, mas eu gostaria de desmistificar essa doença. Né? É uma doença que, como eu falei no nosso último vídeo, que ela tem cura, que ela pode ser tratada, tá certo? E que ela precisa ser enfrentada. Não há como vencer a depressão se não houver o enfrentamento direto do indivíduo com a doença. Então, só acrescentando aqui algumas coisas que eu falei na semana passada, um fator, né, que pode ocasionar a depressão e que eu deixei de falar é a questão da hereditariedade, tá certo? Então, pode acontecer que dentro da família do indivíduo, tios, avós, de repente até os próprios pais, tenham tido um episódio de depressão, né, e que você precisa ficar sabendo disso. Agora calma, vamos ficar tranquilo. Não quer dizer necessariamente que toda família, né, que tem um caso de depressão, que houve caso de depressão, que o indivíduo vai manifestar a doença. Pode acontecer, há uma probabilidade maior, tá certo? Então isso serve aí mais como prevenção, tá certo? Nós precisamos tratar a nossa saúde emocional. A gente trata muito a questão da saúde do físico, né? Do nosso corpo, mas a gente faz pouco pelas nossas... E em termos de sintomas, eu gostaria de falar também para vocês, é o seguinte: outros sintomas muito comuns é a palpitação, né, aquela sensação que o coração dispara. Tem também a falta de ar, né, a pessoa perde o ar completo. A impressão que você tem é que você está tendo uma crise de asma, de verdade. E também o estado de alerta. O nosso corpo ele tem um sistema de alerta natural. Diante de um perigo iminente, ele dispara esse sensor, né? Vamos colocar assim. O problema da depressão é que esse botão é ativado e fica ligado o tempo todo. Então isso gera um cansaço muito grande, um desgaste físico, emocional muito grande, muito complicado, tá certo? Então são os sintomas também. Outra coisa que eu quero deixar claro para vocês, a depressão, ela é uma doença extremamente diversificada. Por que eu falo isso? Porque ela não escolhe idade, tá certo? Com certeza você já deve ter ouvido falar sobre depressão infantil na pré-adolescência, na adolescência, na juventude, na fase adulta e também na idosa, tá certo? Outra coisa, né, acrescentando a tudo isso aí, é que ela também não mede essa questão de classe social. Porque o rico tem mais, o pobre tem menos. Enfim, essa questão você vai ver que
tem casos em todas as esferas, né? Em todas as camadas sociais, tá certo? Existem 3 fatores que atrapalham demais no processo de tratamento da depressão. Um deles é a ignorância. Quando eu falo ignorância, ignorância no sentido lato da palavra. Quer dizer, alguém que ignora algo. Então, você vai ver muita gente dando pitaco, né, opinião, falando de algo que ela não conhece, que ela não sabe de verdade o que é. Então, dá aquele pitaco, dá aquele palpite, né? E aí volta lá aquelas questões, é frescura, é falta de Deus, né? É falta de Deus. É muito comum você ouvir esse tipo de coisa, né? Mas é justamente a ignorância da pessoa, ela desconhece o assunto, né? É tratado com irrelevância por ela, e aí fica dando esses chutes no escuro e não acerta. Outra coisa, gente, ó, esse aí mata porque começa na gente, é o preconceito. O preconceito é algo que atrapalha demais o paciente com depressão. Começa pelo próprio preconceito, ou seja, a pessoa mesmo desenvolve um preconceito. Ela leva muito tempo geralmente as pessoas levam muito tempo para admitir que estão com problema. E aí, geralmente a frase que você ouve é: eu não estou ficando louco, eu não estou doido. Então a questão do preconceito começa em nós. E também o preconceito das pessoas, né? Porque infelizmente algumas pessoas olham, né, com um olhar meio atravessado para uma pessoa num quadro depressivo, quando na verdade ela só está sendo humana, né? É uma doença do ser humano, que afeta o ser humano, e assim como outra doença qualquer, ela precisa ser tratada, mas não discriminada, tá certo? Então isso também atrapalha demais. Isolamento. Não se isole. Não se isole. Procure ajuda. Essa dica aí é para o cônjuge, tá certo? Para o cônjuge, para os parentes, para a namorada, para o namorado, enfim. Não permita que essa pessoa se isole, sabe? Ajude ela. Procure incentivar. Vamos ali, vamos sair de casa, vamos andar, vamos tomar um ar. Olha, isso é muito importante. Isso tem um peso assim enorme. A gente não se dá conta, né? O quanto as pessoas que estão à nossa volta são importantes, nesse processo, tá certo? Então, conte sempre, não se isole, não deixe de... Procure uma pessoa... Tendo em vista essa questão do preconceito que a gente acabou de falar, mas com certeza existem pessoas de sua confiança que você pode falar abertamente. Então, procure conversar com essas pessoas e você vai ver que o fato de você estar conversando com alguém, o simples fato de você estar me ouvindo agora, você vai ver que isso vai acarretar em paz para sua alma, né? Vai te dar uma tranquilidade, porque é muito bom você botar aquilo que te aflige, aquilo que está te machucando para fora, tá certo? Eu digo sempre que a dor é legítima. Não subestime a dor do outro, né? Às vezes é muito fácil a gente colocar o dedão lá na ferida e ficar rodando, na verdade, e achando que a situação que fulano está passando, ou Beltrano está passando, é algo ridículo. Para com isso, por favor, né? Não julgue. A dor realmente é legítima, mas tem cura, tá certo? Fica com a gente, um forte abraço para você, conta comigo. Tchau!